eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros curtos. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue nas redes sociais. Estou sempre presente nos stories, o Instagram tem posts e novos conteúdos, você pode me acompanhar para ter conteúdos diferentes lá também. No Scooby eu sempre atualizo as minhas leituras e você sempre vai estar por dentro do que eu tô lendo no momento. E se você se interessar por qualquer livro ou qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal que está aí na descrição, que assim você patrocina os conteúdos do canal sem pagar nada mais por isso. Vamos para o vídeo! Eu fiz uma seleção aqui, gente, de alguns livros curtos que eu li e eu amei. Muito melhor que muito calhamaço, sabe? Porque a gente às vezes lê livros tão grandes e eles nem são tão... Eles nem fazem tanto pela gente, não falam tanto com a gente perde um tempão e eles nem são lá essas coisas. Enquanto a gente às vezes lê livros curtos que são assim super impactantes e que falam com a gente assim de uma forma muito grandiosa, mesmo em poucas páginas. Eu vim trazer algumas indicações para vocês. Esse pode ser que seja a parte 1 desse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, deixar bastante like e escrever nos comentários se vocês têm interesse. Em uma segunda parte, eu trago outras indicações de livros curtos que também são incríveis e que valem super a pena. Vamos para a primeira indicação. Essa é a indicação de um livro que eu amei e eu li no começo do ano. E ele virou um favorito da vida, porque ele falou muito comigo. Ele é bem reflexivo. Ele não é um livro... Ele não é ficção, ele é uma não ficção. Ele é contado de forma epistolar, né? São as cartas, né? Do Hilke com Capus, que é Cartas a um Jovem Poeta. Eu marquei tanto esse livro, tanto, gente. Eu li ele no Kindle, depois eu comprei essa versão física pra mim fazer outras marcações e ter ele comigo. Porque, como eu peguei no Kindle Unlimited, eu tive que devolver, né, pra trocar por outros livros. Então, eu queria ter um livro desse comigo. Essa edição foi bem baratinha, né? Ele é bem curtinho. São as cartas do Hilke com Capus. O Capus é o jovem poeta. O Capus queria ser um grande poeta e nessa época que ele começa a trocar cartas com o Hilke já era um poeta muito renomado, muito conhecido. Então ele começa a pedir dicas e o Hilke vai conversando com ele, dando dicas e também falando sobre a vida, sabe? Como lidar com as coisas. É uma forma, assim, impecável de escrita e você se envolve tanto, sabe? Gente, o Hilke devia ser uma pessoa incrível, incrível. E se você falar assim, um autor que você queria muito conhecer pessoalmente, eu acho que eu queria conhecer o Hilke, porque ele era uma pessoa tão... Pelas cartas a gente imagina que ele é uma pessoa assim tão diferente, tão... não sei, inspiradora, sabe? Ele foi um grande poeta, ele foi inspiração para diversos autores, até brasileiros também. Ele era uma grande inspiração, né, seus livros de poesia. E o livro mais famoso dele é esse aqui, que nem foi a intenção dele que fosse um livro. Eram cartas que ele trocou com esse rapaz e acabou se tornando um livro. Nessa edição tem compiladas só as cartas do Hilke. Então a gente consegue sentir como se ele estivesse conversando com a gente, sabe? É muito interessante. Tem acho que um novo que é com as cartas do Capus, que saiu acho que recentemente, acho que não faz muito tempo. Eu soube sobre ele há pouco tempo, que tem as cartas do Capus e que falam que também é muito bom ver as cartas do Capus. Então, fiquei interessada, assim, pretendo ter algum dia para poder saber a perspectiva do Capus agora, né? Muito bom esse livro, tão incrível, ele fala tanto, ele traz tanta reflexão, sabe, sobre a vida que é... Você abre seus olhos, assim, e também é bom de ler, é gostoso, você lê super rápido, né? E quando acaba, a gente fica querendo que tivesse mais cartas, sabe? Eu queria muito que tivesse mais, que eu poderia ler esse livro o ano inteiro, sabe? Todo dia ler uma carta, sabe? É muito bom esse livro. Muito, muito bom, virou um favorito da vida. Recomendo, se você não tem problema de ler não ficção, assim, e ler, assim, uma coisa mais reflexiva, vale super a pena. Outra indicação que eu trago pra vocês também é um livro que virou favorito da vida. Gente, eu tô trazendo livros, assim, que realmente foram importantes e que eu gostei muito, que é As Intermitências da Morte, do José Saramago. Ele tem 207 páginas, né? Gente, esse livro aqui é muito bom. Ele conta a história desse país onde que a morte se deu tchau, assim. Tô de greve, não quero mais trabalhar, sabe? A morte saiu desse país, não quis mais matar ninguém. Então as pessoas estão vivendo nessa circunstância em que só nesse país as pessoas não morrem, entendeu? Qual é a consequência disso? Para os órgãos públicos, né? Para a sociedade. E é que as pessoas podem estar à beira da morte, mas não morrem. Ou seja, elas sofrem, continuam sofrendo sem morrer.
mesmo que elas fossem morrer. Tipo, virou o ano, sabe? Pro dia 1º de janeiro, e aí as pessoas pararam de morrer. E aí a gente fica nessa questão social e da política e das religiões. É um caos, assim, que acontece por conta disso. E isso faz você se questionar muita coisa que você nunca parou pra pensar na sua vida, entendeu? A escrita do Saramago é assim, né? Textão, assim, parece, né? Sem pontuação, o diálogo está aqui no meio do texto. Mas, gente, é muito bem escrito, é muito envolvente. Você entra nessa história, você fica com o que vai rolar e tudo mais, e você fica querendo saber. A gente vai conhecendo a história das pessoas que estão passando por isso nessa cidade. E eles, assim, funerárias, pessoas que estão à beira da morte, que estão pedindo pra morrer e não morre, sabe? Umas coisas assim que você nunca parou pra pensar na sua vida. Gente, é muito, muito interessante. Muito, muito, muito interessante. E também, isso é a primeira parte. Quando a gente chega para a segunda parte do livro, a gente tem uma mudança porque a morte aparece. A gente conhece a morte dessa história. E é um dos personagens mais incríveis da literatura, na minha opinião. Cara, que personagem incrível é a morte aqui desse livro. Gente, vocês precisam ler. E o final, você. Gente, eu nunca ia esperar esse final. Nunca, nunca, nunca. Muito bom esse livro, gente. É muito bom. E ele é rápido de ler, sabe? Porque só tem 200 páginas, você lê rapidinho. Só tem que ter um pouco mais de atenção com essa questão de os diálogos estar aqui no meio. Então, quando você for ler, se você não prestar atenção, você pode perder os diálogos, sabe? Então, só tem que ter um pouco mais de atenção. Mas não é uma escrita difícil. Só ter atenção com essa questão das pontuações que não tem. Aí, então, o diálogo tá aqui no meio. Mas é um livro assim, gente. Eu queria que todo mundo lesse esse livro. Eu me apaixonei pelo Saramago, gente. Eu me apaixonei. E, tipo assim, eu quero ler tudo do Saramago. Eu amei muito esse livro, virou um dos favoritos. E, gente, muito bom. Muito, muito, muito bom. Outro livro, assim, que é curto e eu acho muito, muito interessante é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Ele é, gente, ele é muito curtinho. Ele não tem nem 100 páginas esse livro. Ele é curto e ele traz aqui, tipo, uma fazenda dos animais, em que os animais são explorados pelos humanos, vamos dizer assim. E aí os animais resolvem fazer uma revolução, mudar tudo e lutar, né, pro seu lugar, né, pra tomar o controle das coisas. E nem tudo é ao que parece, sabe? Ele traz aqui uma crítica russa-stalinista, né, esse livro. Mas ele é muito atual, sabe, gente? A gente vê sobre os regimes, sabe? A gente pensa muito sobre os regimes, sobre totalitarismo e tudo mais. É um livro, assim, muito, muito bom. Eu gostei muito, é bem legal. Eu marquei algumas coisas, alguns potes desse livro. E aí você senta ali, uma hora e você lê esse livro. É muito rápido de ler. E é tenso algumas partes, assim, sabe? São animais, mas a gente sabe que tá querendo dizer coisas humanas, sabe? Relacionando à humanidade. Então, gente, é muito bom esse livro. Muito bom, muito bom. É muito bom. E eu recomendo, se você quer ler George Orwell, ler esse aqui e ver o que você acha. Assim, eu acho o 1984 melhor, sabe? Virou um favorito, 1984. Pô, 1984, tipo assim, foi muito bom. Foi incrível, foi impecável. Foi tipo um tapa na cara, foi desespero. E incrível, maravilhoso. Mas esse aqui também é muito bom e acho que você começar a ler George Orwell por esse é uma boa opção também. Eu acho muito legal essa história e é uma forma mais lúdica de contar um tema bem pesado, na verdade. Um dos meus queridinhos, gente, um dos meus livros queridinhos, assim, que eu mais amo é Um Conto de Natal do Charles Dickens. Nessa edição aqui ele também não tem nem 100 páginas, gente. É um livro tão gostoso de ler. É aquela clássica história sobre o fantasma do Natal passado, presente e do futuro. É uma história que a gente conhece muito porque tem muita adaptação em filmes, em desenhos sobre esse tema. Tem até a adaptação da Barbie, que eu lembro que eu via quando eu era criança. Teve a adaptação que ele era um filme em 3D, que era com Jim Carrey, que fazia o protagonista, né? Só que fizeram ele em 3D e tudo mais. Fizeram o Scrooge. E eu amava aquele filme, gente, assim, essa história aqui é muito boa. Eu gosto muito dessa história. Tem representações em vários filmes. Tem o filme também Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, que também é baseada em uma canção de Natal, né? Que também pode ser uma canção de Natal ou um conto de Natal. Tem esses dois títulos do Charles Dickens. Você pode encontrar com esses dois títulos, mas é a mesma história.
Gente, é um livro tão gostoso, é um livro tão quentinho no coração, é um livro que eu quero ler todo o Natal. Eu quero comprar uma edição mais bonitinha, sabe? Uma edição nova, bonita dele, de capa dura. Comprei essa simples porque eu li nessa edição no Kindle e comprei um box que ela vinha também, né? Que era um box do Charles Dickens. Então eu tenho essa aqui, mas eu quero comprar uma bonita, porque é aquele livro que eu quero ler todo ano. Todo Natal eu quero ler aquele livro. Muito quentinho no coração, muito fofo e eu amo uma canção de Natal ou um conto de Natal e recomendo muito. Se você gosta de filmes de Natal, livros de Natal, temáticas do Natal, leia um canto de Natal. É tão bonitinho e tem uma mensagem tão bonita por trás, sabe? E ele é um livro tão importante do Charles Dickens, é um livro importante para o que a gente conhece como Natal, sabe? As mensagens do Natal também vieram através desse livro, sabe? Criaram essa ideia de Natal na nossa cabeça. Então, é isso, gente. Recomendo demais, assim, leia um conto de Natal ou uma canção de Natal. Maravilhoso. O próximo livro eu li no meu desafio dos 7 livros em 7 dias, que foi Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Ele é uma meio que ficção científica, mas na verdade ele é bem reflexivo. Ele lembra um pouco Frankenstein. A vibe da temática é bem parecida, sabe? E eu acho assim, eu li Frankenstein recentemente, eu acho que eu curti mais o Médico Monstro. Ele traz uma reflexão muito boa, sabe? A dualidade do ser humano. Ele traz muito isso, né? Da dualidade, aquela questão do duplo, que é muito comum da literatura, né? Conhecida da literatura mais clássica. Assim, eu marquei bastante coisa. Eu gostei muito dessa história. E você lê super rápido. Ele também tem menos de 100 páginas. Também você consegue ler em um dia tranquilamente. É uma história muito boa, envolvente. Tem um mistério e tudo mais. Se você não conhece a história do Médico e o Monstro, vai ser uma surpresa pra você. Mas se você conhece a história do Médico e o Monstro, não vai ter aquele impacto da revelação. Mas eu acredito que quem leu naquela época e que teve essa revelação assim, foi uma surpresa, sabe? Eu gostaria de ler sem saber. Eu ia gostar muito. Mas assim, tem muita adaptação dessa história também do Médico Monstro, assim, de diversos tipos de mídia. Tem até super-heróis que se inspiram, né? Em O Médico e o Monstro, né? Que eu não vou dizer, porque aí vai ser spoiler. Mas é uma história muito, muito boa. Muito boa, muito envolvente. E tem uma mensagem, traz reflexão pra você. Você reflete muito também. E é uma história que você lê super rápido. Eu gostei muito, muito de O Médico e o Monstro. Eu gosto da escrita do Robert Louis Stevenson. E tem outro dele também que eu quero indicar aqui. É A Ilha do Tesouro. Ele tem 240 páginas. Aqui é o que a gente conhece de histórias de pirata vieram através desse livro. Ele é um livro que conta sobre um tesouro, né? Aqui a gente tem aquela famosa perna de pau pirata, papagaio, aquelas coisas bem assim de histórias de raiz, sabe? De piratas. A gente tem aqui. Porque é aqui que começou tudo, né? E, gente, é tão legal, é tão legal. Tem umas partes de ação e tudo mais. É um jovem que ele mora numa ilha e tal. E chega um cara, é um pirata que chega nessa cidade, um homem. E aí tem um mapa do tesouro. E aí vem essa busca por esse tesouro, essa procura desse tesouro que está no mapa, né? Aquela tradicional história de piratas mesmo. É muito legal, assim, tem umas partes assim tensas de ação, o que vai acontecer, é assim, bem. Não é bobo, sabe? Não é infantil pra criança, assim, bobinho, sabe? Não é. Tem umas coisas assim mais aceleradas e mais tensas também. E eu gostei muito, foi bem divertido ler essa história e conhecer de onde veio essa coisa do pirata ter perna de pau e tudo mais. Ai, gente, é muito legal, gostei muito dessa história. Um que não pode faltar aqui, gente, na minha lista de livros curtos que são muito bons, é um dos meus autores favoritos, que é o H.G. Wells, gente. Por quê? Porque ele é um dos meus autores favoritos e os livros dele são ficção científica clássica e eu amo muito esse autor. Dos livros que eu li dele, eu gostei de todos mesmo. Esse aqui é O Homem Invisível, não peguei pra representar, mas qualquer um dos livros dele você pode ler tranquilamente. Eu li O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, Guerra dos Mundos e A Ilha do Dr. Moreau. E os 4 livros são incríveis e eu amei todos. Tem a temática científica, esse aqui é o que é menos científico, né? Mexe menos com as partes científicas.
ele traz muito mais filosofia. Tem sim questões de como o cara ficou invisível e tudo mais, mas ele é tenso. Tem umas partes mais sombrias. Todos os livros dele são muito bons, você consegue ler super rápido e se divertir, sabe? Não é pesado, são ficções científicas super acessíveis e fáceis para quem não tem costume de ler. O H.G. Wells foi o primeiro autor a escrever uma história sobre uma máquina do tempo e também o primeiro a escrever sobre um ataque alienígena, que é a Guerra dos Mundos. Então, eu recomendo demais, gente. Meus autores favoritos. Recomendo demais os livros dele pra vocês. Um outro livro também que eu vou recomendar pra vocês, que também é super rápido de ler. Ele é um pouquinho maior, mas não é tanto maior. E ele é tipo assim, você lê num instante, gente. Porque você fica preso, você vai até o fim. E isso é todos os livros desse autor, assim. Porque ele faz isso, faz parte dele, ele é conhecido por isso, que é o Harlan Coben. Ele escreve suspense policial, né? Investigação. E você lê, gente, os livros dele num instante. Porque, tipo, ele é conhecido por isso. Ele é o mestre das noites em claro. Ele é conhecido por isso. Porque quando você começa a ler, você não consegue parar. Porque ele traz uns mistérios e umas coisas, umas pistas que você fica juntando assim e você não consegue parar, gente. É muito, muito bom. Dá pra ler muito rápido, assim, muito diálogo, assim, os textos têm bastante diálogo, não tem muito textão, assim. Então você acaba lendo muito rápido. Esse livro aqui é o Quebra de Confiança, ele tem 260 páginas, ele tem 270 páginas, esse é Quebra de Confiança, ele é o primeiro da série do Myron Bollitter, mas ele tem toda uma gama de livros que são individuais e não são de série. Essa série aqui do Myron Bollitter também você pode ler individual, mas assim, como ele conta sobre esse personagem, Myron, que faz as investigações, a gente tem algumas coisas da vida dele que a gente vai juntando conforme a gente vai lendo os livros na ordem. Mas se você quiser ler assim, li um e o outro e não ligar pra isso, dá pra ler, porque tem começo, meio e fim, sabe? Se resolve nele. Mas as questões do personagem, que é o protagonista, a gente vai conhecendo ao redor da série. Agora, os outros livros dele, que são muitos e muitos livros, que são individuais, você pode pegar e ler assim tranquilamente. Como eu indico pra vocês ler Não Conte a Ninguém. Porque que livro incrível. Eu amei Não Conte a Ninguém. Eu li ano passado, eu acho. Não sei se foi esse ano, acho que foi ano passado. Eu amei. Que suspense bom, que mistério, juntar as peças e você fica... Cada vez acontece mais coisas, aparecem mais pistas e você fica querendo juntar tudo de uma vez, não consegue. É assim, muito bom, gente. É muita pista, é muita coisa. E ele também é um autor que tem várias séries na Netflix, né? Que os livros dele são adaptados para séries. Que é assim, aquelas minisséries, né? Que só tem uma temporada que se resolve naquela primeira temporada mesmo. Várias séries dele que são muito boas da Netflix, assim. Eu ainda não vi todas, mas assim, quero ver todas porque são muito boas. E elas são geralmente séries curtas de 6, 8 episódios, assim, mais ou menos. E são séries muito legais, que são baseadas nos livros dele. Se você escrever na Netflix, Harlan Coben, vai aparecer a lista de todas as séries que são dele. Se eu não me engano, ele ia escrever 14 séries pra Netflix, né? De adaptações de livros e também séries que ele ia escrever só pra Netflix, né? Então, é muito legal, gente, muito legal. Eu amo muito as séries, muito mesmo. E a que eu mais gostei de todos foi O Inocente. Eu não li o livro, até peguei o livro pra ler, mas como eu tinha visto a série, eu preferi dar um tempo pra poder ler mais pra frente e ter esquecido um pouco. Porque é muito incrível. Que série boa, gente. Que série boa. Foi uma das minhas séries favoritas do ano passado, assim, que eu assisti. E eu recomendo tanto o livro, os livros do Harlan Coben, quanto as séries do Harlan Coben, se você quiser ver. Também séries curtas de uma temporada, 8 episódios, mais ou menos, 10 no máximo. Então, é muito bom. Então é isso, pessoal. São essas indicações de livros curtos, assim, que eu recomendo pra vocês, né? Como eu falei, eu tenho outras indicações, se vocês quiserem uma parte 2, né, desse vídeo, eu falando outras indicações pra vocês. É só deixar aí nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Um beijo. Até o próximo vídeo.